Bom dia a todos. Eu sou Fabrícia Louro, gerente assistencial do Hospital Vila Nova Star. Estamos aqui, hoje, começando as comemorações da Redditor São Luís pela Semana do Profissional de Saúde e pelo Ano Internacional da Enfermagem. Hoje é um dia muito especial, 200 anos da Florence Nightingale, nossa pioneira, Dia do Enfermeiro. Parabenizo todos os enfermeiros, parabenizo também todos os profissionais da saúde que começam hoje estas comemorações, neste momento tão peculiar do cenário mundial da saúde, Agradeço especialmente aos enfermeiros níveis 2 do Hospital Vila Nova Star, que ajudaram a começar a pensar nesta semana, a doutora Elideia, que comprou essa ideia também de tornar esse evento nacional, a Keise e a Letícia do RH, a Ana Cláudia da Qualidade Corporativa e todos do Vila Nova Star que também contribuíram, além dos enfermeiros, dos gerentes das demais unidades da Redditor São Luís. E agora, nada melhor do que uma enfermeira também, sobretudo pessoa, para falar de um tema tão relevante que foi o que a gente pensou também como o tema para a nossa semana, porque todo cuidado importa. É a professora Maria Júlia Paes da Silva, enfermeira, doutora e mestre em enfermagem pela Universidade de São Paulo, professora titular aposentada da Universidade de São Paulo, autora de diversos livros, como No Caminho, Fragmentos para Ser o Melhor, Qual o Tempo, Humanizando os Cuidados de Enfermagem, O Amor ao Caminho, Maneiras de Cuidar, Comunicação Tem Remédio, a comunicação nas relações interpessoais em saúde. Antes da professora Maria Júlia nos brindar com a sua fala, algumas orientações. A nossa conversa vai durar até 1 hora, então a gente deve encerrar no máximo às 10 horas da manhã. Os microfones estarão todos desligados, mas é possível que vocês façam perguntas no campo QIA, que fica logo embaixo da tela do Zoom. Contem comigo, para partilhar deste momento junto à professora Maria Júlia e as perguntas que vocês quiserem falar com ela também. A gente vai fazer as perguntas no final da nossa conversa, tá bom? Que esse início de semana seja muito agradável e que a gente aproveite ao máximo aí todos esses momentos. Professora Maria Júlia, agora é com a senhora. Então, bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui. Primeiro, parabéns, do fundo do meu coração. Tenho muito orgulho de fazer parte desse time que, apesar de tantas as dificuldades, apesar de todos os desafios, continua lutando pela vida. Eu tenho certeza que a Florence está lá em cima, dando risada, porque, se vocês pensarem bem, ela acabou ficando mais conhecida a partir da Guerra da Crimeia. E a gente estava comemorando estamos comemorando 200 anos de enfermagem moderna. E uma pandemia é um bom jeito de mostrar para ela que a gente continua firme e forte, que a gente continua lutando pela vida, porque a gente acredita que todo cuidado importa. Eu fiz uma pequena apresentação, vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar comigo. Eu comecei colocando uma questão que, quando apareceu essa ideia do porquê todo cuidado importa, na hora eu pensei na Margaret Mead, que ninguém é obrigado a conhecer, mas eu a conheci, os estudos dela, em função dessa brincadeira minha com a comunicação, desse meu estudar comunicação. Ela foi uma antropóloga que, no início do século passado, deu aula, inclusive, na Universidade de Colômbia, e ela levantou uma hipótese que me parece muito interessante, porque ela disse que talvez a sapiência do humano venha exatamente porque nós começamos a cuidar dos outros, porque os nossos antepassados, quando tinham alguém ferido junto do seu grupo,
largavam essa pessoa para trás, porque senão eram eles que também seriam comidos por outros animais. Mas teve um momento em que alguém se importou com o outro. E porque se importou, não deixou essa pessoa para trás. Então, ela levanta a hipótese que a gente começou a se tornar realmente sapiens quando nós ficamos ao lado de alguém para que essa pessoa tivesse tempo de ter um osso fraturado, no caso era um osso de fêmur que foi encontrado, e que foi soldado, ou seja, alguém cuidou. Eu acho essa ideia extraordinária, porque significa que a sapiência vem também de quando você é capaz de olhar para o lado, de você não ser egoísta a ponto de lutar apenas, entre aspas, pela própria vida, não que não seja fundamental, mas que seja capaz de olhar para um outro e que esse outro importa. E não é só ela, né? Assim, se vocês pegarem qualquer outra religião, qualquer outra forma de tentativa de ligação com o divino, existe também esse direcionamento de prestar atenção ao outro. Eu peguei a Bíblia porque vocês sabem que é o livro mais vendido no mundo. Então, é por isso que eu trouxe a Bíblia como exemplo. Mas dentro da própria Bíblia, né, em Mateus está escrito: quando 2 ou mais de vocês se reunirem em meu nome, lá eu estarei. E não estou tentando ser poliana, estou tentando lembrar que todas as filosofias que te ligam a algo que seja divino, o maravilhoso, o que faz com que o nosso olho brilhe, tem a ver com esse nosso desafio de estar atento a uma outra pessoa. Agora, eu não estou falando que isso é fácil. Eu não acho que isso é fácil, porque nós viemos para a Terra com o potencial de experimentar todos os sentimentos humanos. E essa ambiguidade de sentimentos, tristeza, alegria, dor e prazer, inveja e admiração, enfim, todas essas ambiguidades não é defeito, é humano. Então, todo santo dia nós escolhemos o que nós queremos alimentar na nossa humanidade. Eu posso escolher decidir ser mais amorosa, eu posso decidir ser mais pacífica, eu posso decidir ser mais humilde. Claro que tem que ter treino, como para usar essa bendita da internet, tudo tem que ter treino. Mas é um treino que pode nos tornar mais sapiens. E eu usei essa imagem de um filme do Almodóvar, não sei quem assistiu, A Pele que Habito. É um filme extraordinário, porque é uma tentativa de um profissional de saúde transformar uma outra pessoa naquilo que ela não é. E claro que vai dar errado, porque essa transformação, ela é interna. É uma decisão interna, não é alguém que decide por nós qual é o tipo de sentimento que nós vamos alimentar. Tem a ver com essa capacidade e sapiência que cada um de nós tem de desenvolver aquilo em nós que, apesar de termos outras questões, achamos que vale a pena ser desenvolvido. E é aí que eu acho que a enfermagem é um sucesso, porque todas as teorias que a gente pega na enfermagem, desde a Florence até as teoristas mais modernas, todas colocam que o foco da ação é cuidar. E eu coloquei essa imagem exatamente para lembrar da beleza que foi a Florence largar uma vida relativamente mais tranquila que ela tinha, ou seja, ela tinha escolha, e ela escolheu ir para uma guerra exatamente porque a vida importa. E eu acho, quem foi meu aluno pode ter ouvido, eu acho extraordinário pensar na enfermagem muito como uma forma de jardinagem. Ou seja, eu cuido da vida, o meu foco é sempre o positivo. A enfermagem sabe que ela não transforma a pessoa, ela valoriza aquilo que a pessoa tem.
E é por isso que a gente é capaz de se encantar quando nós tiramos uma sonda nasoenteral e a pessoa começa a se alimentar sozinha. A gente fica encantado quando a gente pode retirar o soro e ela pode se hidratar sozinha. A gente fica encantada quando ela consegue nos dizer que ela prefere sentar porque ela já consegue levantar. Ou seja, nós maximizamos a força vital que existe já na própria pessoa, independente da doença. E aí eu acho maravilhoso quando ela também diz que os sentimentos se perdem em palavras, que a gente tem que ter o desafio de transformar os nossos discursos e as nossas palavras em ações, porque cuidar é muito desafiador. Eu vejo agora com a pandemia a gente se reinventando para quando a própria ciência não sabe o que fazer, essa habilidade que a gente tem de ir além das certezas para que nós possamos fazer diferença ao nos aproximar de alguém e ela perceber que nós estamos sorrindo, apesar da máscara. Ela perceber que nós estamos atentas, porque a gente aprendeu a fazer carinho de luva, e que a gente é capaz de aliar a uma habilidade técnica específica, uma postura de estou com você, de humildade, de me importo. Então, eu não acho que as dimensões do cuidar devam ser esquecidas nunca, principalmente agora também, nesse momento desafiador de pandemia, que existe uma razão por nós termos escolhido a enfermagem, e é hora da gente pensar nisso. É hora de refazer esse compromisso do motivo que nos fez, porque isso faz com que a gente não se torne nem vítima e nem juiz. Eu não sou vítima por ser enfermeira, eu escolhi ser enfermeira. Eu não sou a pessoa que vou julgar o motivo pelos quais os outros não agem da maneira que nós consideramos adequado. O que nós fazemos é a gente reafirma que a nossa opção foi estar ao lado de pessoas não firmes. Tem que lembrar da dimensão cognoscitiva do cuidar, que é claro que nós precisamos dos diagnósticos, mas vocês sabem que cuidar vai muito além de qualquer diagnóstico. E é por isso que a gente tem conseguido fazer com que as pessoas se mantenham vivas, independente de um resultado de exame. Porque nós estamos atenta, independente, inclusive, dos diagnósticos. Nós estamos atentas aos seus sintomas, nós estamos atentas aos sinais, para que ela possa ter essa base física e emocional necessária para ela se lembrar que a vida vale a pena e que tudo passa. Então, essa dimensão é aquela que nos dá um diagnóstico, mas que lembra que qualquer pessoa é alguém maior do que um diagnóstico. A dimensão do cuidar também ela é operativa, é a forma como eu faço cada coisa que eu faço. E eu tenho ficado tão orgulhosa da postura mesmo de muitos profissionais que, sem negar essa ambiguidade que eu adoraria dar mais segurança aos meus filhos, à minha família, aos meus pais, se alimentam, respiram fundo de manhã e vão novamente, fazem a escolha novamente de ser proativo no momento em que a sociedade precisa da nossa atenção. E é como eu faço que faz com que o outro se lembre da importância da nossa ação. Eu tenho visto nesses isolamentos quanto interfere, quanto importa, porque nós somos as pessoas, às vezes, que eles verão, inclusive, por último na própria vida. Então, como nós estamos ao lado deles, pode fazer com que eles tenham mais força para continuar esse desafio que essa doença
provoca. E que esse momento, né, porque não é nem só essa doença, é um contexto todo da área da saúde. A dimensão afetiva, que é isso, é saber que nós não seremos os mesmos após essa pandemia. E eu desejo de coração que a gente não seja. Eu acho que a gente vai ser melhor, não que a gente fosse ruim, mas a gente está aprendendo ainda mais coisas. Eu estava relendo, tenho aproveitado para reler algumas coisas nesses dias. E um dos livros que eu também reli é A Peste, do Albert Camus. E ele fala no livro que a gente precisa ter uma esperança por dia. Ele lembra que não existe como você cuidar se não tiver esperança. Que você cuida quando você tem esperança de algo. Então, eu não quero que a gente se esqueça de tudo que está acontecendo. Eu quero que a gente acrescente aos 200 anos de enfermagem moderna, quando alguém daqui a 200 anos for continuar contando a história do cuidado, acrescente essa ação que a gente tem na pandemia e coloque essas histórias todas que a gente está sendo capaz de ser afetado por elas e crescer com elas. E a dimensão ética religiosa é ética no sentido de que valor eu dou às coisas que eu faço, porque se nós não valorizamos as coisas que a gente faz, por que um outro vai valorizar? E isso é muito importante, porque também, para quem foi aluno, sabe que eu sempre dizia que lavar a mão talvez seja a técnica mais difícil de ser ensinada, porque lavar a mão significa que o outro vai aprender a lavar quando não tem ninguém olhando, quando às vezes acabou o sabonete líquido que ele vai ter que pedir a reposição para que ele possa procurar um outro local e voltar, porque não tinha naquele lugar. Ele vai ter que se ocupar todas as vezes que acabou o papel toalha, porque isso é fundamental para a vida dele e dos outros. Então, é uma técnica que envolve você ter um valor interno, que faz com que você a faça, independente de qualquer coisa. E religiosa não no sentido de religião, é a origem da palavra, né? Religiosa é religare. É o que eu me religo quando eu faço as coisas que eu faço. Assim, ao que eu me religo quando eu cuido. Então, eu vejo que nesse momento, os profissionais de saúde, de uma maneira geral, mas a enfermagem, hoje é dia 12, faço questão da gente valorizar essa nossa ação. Ela pode sim ajudar a unificar a humanidade com a sua postura. Sabe por quê? Porque nós sempre cuidamos. Nós não fomos as escolhidas pelos enfermos para cuidar deles. Normalmente, os enfermos escolhem o profissional médico. Eles ganham, entre aspas, a enfermagem de presente daquele lugar onde ela está. E a gente conquista essa confiança, a gente conquista essa relação. A gente faz com que essa relação seja amorosa e produtiva e saudável por uma conquista que internamente a gente tem de que aquela vida também importa. E do mesmo jeito que tem lugares, tem uma discussão super séria das EPIs, né, dessa questão de segurança, tem lugares que nunca faltou, felizmente, equipamento de segurança, mas também tem outros que nunca tiveram, ou que se tiveram, sempre foi pouco. Isso significa que a enfermagem esteve presente, está presente, independente, ela vai lá porque ela se importa. Então, eu acho que o papel que a gente tem pode ser muito bonito, porque a gente também está escrevendo, esse é o motivo da figura desse livro, a gente também está escrevendo uma história, a gente também pode trazer luz num momento desafiador.
E, e outra coisa que eu acho maravilhosa que ela disse, por isso eu trouxe, é que a gente não pode esquecer da vida que há na gente. Eu não posso cuidar de outra pessoa se eu não cuidar primeiro da minha própria vida. E isso é importantíssimo. Faz algum tempo que eu aprendi isso, e na verdade aprendi com o Dalai Lama, porque eu li quando ele escreveu, eu acho que é no livro de bondade, que ele fala que se a compaixão que você sente pelos outros não se estende a você, ela é incompleta. E isso pode parecer loucura, mas não é. Aí você fala, mas no meio dessa loucura toda, como eu vou cuidar de mim? Eu acho que tem que lembrar de respirar direito, por exemplo. E respirar direito significa respirar profundamente. Significa se elogiar. Significa tomar um banho maravilhoso quando chega para descansar e prestar atenção nas sensações do próprio corpo. Fazer uma massagem no pé antes de dormir. E antes de desmaiar na cama, né? Mas significa, assim, entender que esses pequenos cuidados não são pequenos, porque existe uma ligação tão importante entre o fisiológico, o emocional e o mental, que quando eu faço eu tenho essa postura interna de cuidado, de autocuidado, é como se eu recordasse mesmo que esses pequenos gestos são fundamentais à vida, que a vida existe porque uma semente lentamente, apesar de estar no escuro, acha um caminho para a luz. Quando eu lembro que exatamente eu tenho folhas em diferentes locais de uma árvore, mas todas acabam recebendo o sol de um jeito ou de outro. Então, esses pequenos gestos de cuidado conosco mesmo, tendo uma alimentação saudável, caminhando quando possível, prestando atenção no próprio corpo, nessas posturas, é quando volta a cair essa ficha de que talvez não exista aquele momento. Claro que tem momentos que ficam para a gente e para sempre no nosso coração, chamados Kairos, né? É o tempo Kairos, o tempo do coração, e não o Cronos, esse tempo linear. Mas é a sacralidade da vida. Talvez a sapiência venha exatamente da gente compreender essa beleza do dia a dia. E que esse comprometimento nosso diário é que faz com que a vida continue. Nós fazemos parte desse processo. A gente é desse time que valoriza esses pequenos, grandes gestos. E para terminar, para a gente abrir para a conversa, eu recentemente, por uma razão, eu tenho esse livro e acho um encantamento. Eu comecei falando da Margaret Mead e agora vou trazer o Kafka, que morreu super jovem, né? Morreu com 30 e poucos anos. E quando ele estava no seu último ano já de vida, não estou fazendo spoiler do livro, mas estou localizando o motivo de ter trazido ele para a conversa. Ele estava em tratamento já de tuberculose fazia tempo, e ele disse que se deparou com uma menina na praça, ele morava em Berlim nessa época, e numa das praças ele se deparou com uma menina chorando, assim, desesperadamente. Ele perguntou o que foi e a boneca, tinham roubado a boneca. E ele cuidou dessa menina, ele não resistiu, talvez exatamente porque ele tivesse se apegando tanto à vida dele também.
Mas ele disse à menina na hora que a boneca, ela não tinha sido roubada, ela saiu viajar. E aí, quando ela perguntou como ele sabia, na hora ele pensou, é porque eu sou um carteiro de bonecas e eu vivo entregando cartas de bonecas que viajam. Resumindo, claro que ela perguntou se então ele ia trazer uma carta da boneca dela e ele monta uma relação de cuidado dessa menina. Ele não teve filhos, mas ele, por 14 dias, ele leva cartas e essa boneca viaja pelo mundo e ele vai ensinando essa menina de que, eventualmente, tudo que a gente ama, a gente pode perder. Mas que esse aprendizado fica em nós de muitas maneiras e nos transforma. No caso específico dele, foi exatamente porque ele tinha uma tarefa que ele esteve bem, apesar da tuberculose nesses dias. Então, eu não quero que a gente se esqueça dessa pandemia. Eu acho que nós temos muitos motivos para estar orgulhosa da enfermagem e de ser um profissional da área da saúde nesse momento. Nós temos como profissão esse cuidar. Então, obrigada. O que eu tinha para dizer hoje, e agora vamos conversar. Não é isso, Fabrícia? Obrigada mesmo, de coração, pela honra de abrir uma semana dessa. Muito obrigada. Nós aqui temos muito a agradecer. É sempre um prazer imenso ouvi-la. E aqui temos algumas perguntas. Que bom. A gente também tem ex-alunas por aqui. A Vanessa Primeirano Aroca diz que é um prazer imenso, após 20 anos de formada na Escola de Enfermagem da USP, poder ouvir a senhora novamente, grande professora. Obrigada. Eu imagino como eu fico feliz quando tem ex-aluno. A Fabrícia também, querida. Porque, assim, é aquela sensação maravilhosa de quando você gosta demais de alguma coisa e você sabe que isso vai continuar, que tem pessoas que também acreditam no teu sonho. Isso é maravilhoso, isso é uma forma de passar o plantão na vida e falar que bom que vocês vão continuar esse sonho. Então, obrigada pela presença mesmo das ex-alunas também. E a Daniela Crocos, ela disse que é um presente imenso ouvi-la, enfermeira e ser humano admirável, inspiradora. Mas também faz uma pergunta. Ela pede para que a senhora comente uma estratégia de comunicação ou de abordagem quando um paciente reage de maneira agressiva verbalmente. Ou seja, como equilibrar esta saúde mental do colaborador e a nossa intenção de cuidar de quem está doente e cuja instabilidade emocional pode ser, inclusive, um sintoma desta doença ou uma reação a ela. Ótimo. Obrigada pela pergunta. Eu vou falar de uma postura e de uma forma de responder à agressividade. Primeiro, eu acho que é importante lembrar sempre mesmo, não é com a gente, essa agressividade não foi a gente que provocou, primeiro ponto. Segundo, porque isso coloca um distanciamento interno importante para lidar. Lidar de que forma? Eu tenho que verbalizar que eu estou vendo esse comportamento e que eu sinto muito a pessoa estar passando por esse momento e que nós faremos tudo para aliviar tanto o sofrimento, mas que não somos nós a causa desse sofrimento. Isso é importante ser verbalizado, porque é um jeito da pessoa também parar, lembrar o que ela está fazendo e, lembrando, eventualmente, pedir desculpas. Tudo bem? Eu vi alguma coisa. Tá. Então, eu acho que é importante, primeiro,
lembrar não é com você, lembrar a nossa equipe todo o tempo e falar, vamos lembrar que quando a gente está fora de si, quando a gente não está equilibrado, a gente acaba ofendendo até pessoas que a gente ama. Tem que falar isso para a equipe lembrar. A gente briga com o filho, briga com o marido, briga com mãe. Ou seja, quando a gente não está bem, a gente briga, porque a gente está longe do próprio centro, do próprio centramento. Então, tem que lidar como uma realidade, como parte do sentimento humano, mas tem que ser verbalizado. Tem que dizer para a equipe, sim, eu sinto muito que essas coisas aconteçam, ponham limites claros, a gente precisa pôr limites claros. Então, falar para uma pessoa, eu sinto muito que você esteja sofrendo, eu entendo essa sua dor e acho que esse é um dos motivos pelos quais o senhor possa estar gritando, mas eu vou pedir que o senhor lembre-se que não sou a causa disso, e mais, sou eu que estou tentando ajudá-lo. Então, eu vou pedir para o senhor reduzir esse tom de voz. Vou ajudá-lo, mas vou pedir para o senhor se controlar. Então, eu não acho que a gente deva negar esse comportamento e deva pôr limites claros. Tomara que eu tenha sido clara. Pois sim, professor, obrigada. Temos mais perguntas por aqui. A Patrícia Bader agradece pelas palavras e coloca que sabemos que a situação de pandemia faz com que o medo que vemos nos pacientes também são os nossos medos. A pergunta é: como manter uma esperança por dia em dias de suspensão de futuro? Ela também manda um abraço. Ai, que delícia! Outro! Fica devendo um pessoalmente. Eu acho que para a gente manter uma esperança por dia, eu gostei tanto dessa pergunta, porque às vezes é difícil, eu sei, às vezes é difícil até levantar, dá vontade de ficar deitada mais um pouquinho. Então, precisa ter uma coisa interna que você acredite muito. A vida para nós tem que realmente ser importante. Então, essa esperança por dia pode ser, por exemplo, uma coisa bem boba do tipo, hoje eu vou me lembrar de respirar profundamente 3 vezes ao dia. Assim, pequeno compromisso. Ou então, hoje eu vou me lembrar e vou agradecer todas as, sei lá, 50%, das pessoas que eu tiver encontrado pelo caminho. Assim, coloque metas reais, alcançáveis. Isso é uma forma de você treinar a disciplina, treinar a atenção ao seu comportamento e executar, ficar feliz, poder se elogiar no final do dia. Eu tenho que me elogiar no final do dia, sabendo que eu fiz o melhor possível. Eu acho que a gente tem uma tendência ao perfeccionismo muito desafiadora, porque a gente tem uma margem de erro muito pequena, né? A gente pode errar muito pouco na profissão. Então, a gente acaba desenvolvendo o perfeccionismo com alguma facilidade. E aí, a gente se cobra loucamente de como fazer isso. Eu acho que a gente tem que se elogiar. Eu acho que a gente tem que colocar uma meta alcançável, objetiva. Hoje eu vou fazer isso. E fazer. E depois, no final do dia, você se cumprimente por isso. Então, algo alcançável. Obrigada, professora. A Rina no Garoto diz que é sempre uma alegria a oportunidade de ouvir a senhora, que nos dá o exemplo que é sempre possível fazer um ótimo trabalho. Eu queria lembrar que a gente ainda tem tempo, ainda tem algumas perguntas por aqui, e quem ainda não descobriu onde fazer pergunta é lá embaixo, onde tem umas caixinhas, né, de texto, Q e A, tá bom? Desculpa, professora, a senhora iria comentar sobre a Rina no Garoto. Não, acho que não. Pode continuar. Na verdade, assim, estou grata por isso, mas pode continuar. A doutora Elideia Lima diz que é sempre um prazer enorme ouvi-la e tê-la conosco, ainda mais nesse dia super especial. Parabéns pelo Dia da Enfermagem.
Obrigada, eu sei que você é fã, nossa. E mais, parceira nesse desafio. Então é muito bom tê-la também acreditando na vida. Eu acho que a gente vai fazer muita história junto. A gente vai ter tantos bons exemplos, tantas boas histórias. Então, obrigada pela parceria no cuidar também. A gente brincou, professora Maria Júlia, na organização dessa semana, que a gente já conseguiu um corém para a doutora Elideia, porque acho que ela queria mesmo era ser enfermeira. E a gente riu bastante sobre isso. E ela nos apoia de fato muito, né? Ela consegue dar uma visibilidade maior ao nosso trabalho do cotidiano. Todos nós somos muito gratos por isso também. E ela nos pergunta... coisa aí entre nós, ó. Eu juro que eu sei que quando, assim, todo bom profissional reconhece outros bons profissionais. Então, eu estou sendo honesta, eu super te agradeço e entendo a sua postura, porque eu tenho outros bons colegas médicos, outros bons colegas de outras profissões que também são capazes de falar, como eu gostaria de ter alguém do meu lado que fosse um bom ouvido, um bom tato, uma boa audição, né? Assim, uma boa, porque nós somos as pessoas que ficamos ao lado, então, de certa forma, decodificamos os sentidos do que o paciente fala, escuta, do que ele verbaliza, da postura para os outros profissionais. Então, fica aí meu abraço. E ela também faz uma pergunta, professora: como manter essa motivação profissional nesse momento de uma pandemia e de tantas dificuldades diárias? Então, eu fico achando que a gente não pode treinar corrida achando que vai ser sempre no plano, né? Tem subida, tem descida. Eu acho que é quando a gente dá um salto de qualidade e de compreensão das nossas coisas. Sempre um exemplo que eu sempre gostei de dar é assim: se você quer dar um salto, você tem que esticar mais a perna. Nós estamos no momento de mostrar que a gente se preparou para esticar mais a perna, mesmo que doa um pouco mais o músculo. Isso significa cuidar de si. Isso significa, por exemplo, no meu caso, eu não abro mão da meditação. Se eu tenho que acordar cedo, eu acordo ainda mais cedo, para ficar 20, 30 minutos sentada, mesmo que aquele dia minha cabeça vá para qualquer outro lugar que não o meu próprio corpo, mas eu fico. Então, tem uma questão da disciplina do autocuidado, que nesse momento eu não acho que isso é pouco, eu acho que isso é fundamental. Se não for meditação, é tai chi. Eu estou dando esse exemplo do que eu faço. Mas, assim, é alguém que volte para si. Eu acho que a gente tem que todo dia cuidar de si. Todo dia cuidar de si. Para poder cuidar do outro. E antes de sair para cuidar do outro. Então, porque é a hora que você refaz um compromisso com você, nem que seja alguma atividade na sala física que tenha a ver com coisa que você não faça quando você está cuidando, porque não adianta você falar, mas eu já tenho atividade demais. Não, você tem atividade com os outros demais, não com você. Então, é a hora de você ter uma atividade própria. Eu não vejo como a gente alimentar essa esperança diária se não for cuidando da vida que é na gente. Então, eu acho que tem que fazer alguma coisa com você. O que você gosta é aquilo que tem que fazer. Cuide de você, com o que gosta, não forçando, mas com o que gosta. Vai comprar um piano e toca música. Ou seja, faz alguma coisa que tenha a ver com cuidar de si, mas tem que fazer. Obrigada, professora. A Patrícia de Souza Oriúcha agradece pela oportunidade de ouvi-la novamente. Obrigada. O Isaac Trauches Bonfim, ele disse que foi muito boa a palestra da senhora e parabeniza a todos os envolvidos e a Rede DOR por nos proporcionar essas reuniões. E ele também faz uma pergunta. Percebemos uma valorização da nossa categoria neste momento.
Mas o que ele pergunta para a senhora acha que essa valorização ela vai perdurar depois que acabar essa fase? Ele gostou muito, né, da dica que a senhora deu de como lidar com o cliente agressivo. Ele disse que vai levar para o dia a dia. Legal. E estamos juntos, vamos vencer, vamos vencer. Eu também acho, eu também acho. Essa tua pergunta é muito boa e acho que merece, como sempre, uma resposta honesta. Você sabe que eu acho que se todos aprendessem sempre com as coisas, a gente não teria, por exemplo, que reler um mesmo livro várias vezes. Eu mesma tenho que reler um livro várias vezes para poder aprender as coisas todas que tem num único livro. Se a humanidade tivesse aprendido tudo com uma grande guerra, não teria havido a segunda. E nós tivemos a segunda grande guerra porque as pessoas não aprenderam tudo com a primeira. E também não aprenderam tudo com a segunda, porque apesar de falarmos de preconceito, nós temos ainda muitos preconceitos e excluímos muitos grupos ainda. Então, nós continuamos preconceituosos enquanto humanidade. Então, eu sinceramente não acho que todos vão aprender tudo com a pandemia, ou vão aprender a importância e a beleza mesmo da ação do cuidar. Mas eu sei que muitos vão aprender. Eu acho que a gente está avançando nessa consciência. Se você pensar bem, essa é a primeira grande desafio humano, né? Que não é uma guerra bélica, mas é uma guerra viral. Então, não deixa de ser um momento de uma reflexão de toda a humanidade. Algumas coisas não serão iguais, inevitavelmente. Talvez a gente aprenda, quando estiver com as pessoas, a estar realmente com elas. Por exemplo, a hora que eu puder abraçar algumas dessas pessoas que estão presentes nessa conversa, eu vou abraçar de verdade. Não só figurativamente, eu quero ouvir a coisa. Então, eu acho que a gente vai aprender. Por exemplo, a gente vai aprender a usar melhor o celular. Esse uso que a gente está fazendo da tecnologia nesse momento é muito útil, mas eu preciso aprender a usar a tecnologia sempre, porque também já tem artigos do que tem provocado nas pessoas que ficam direto no Zoom. O quanto isso tem provocado cansaço, dor de cabeça, enfim. Então, tudo é um aprendizado. Eu não acho que todos aprenderão tudo, mas muitos aprenderão muita coisa. Eu fiquei sem áudio por aqui, mas acho que vocês conseguem me ouvir, certo, professora? Certo. Tá bem. A Maria Alice Paes de Lira, da Ponte Lisboa, diz que é sempre uma delícia ouvi-la, orgulho de ter a senhora conosco e ser sempre nossa referência no ensinar, no cuidar, no celebrar a vida. Manda milhões de abraços. Querida, minha mestranda, com muito orgulho. Tive a oportunidade de orientar a Maria Alice no mestrado. Beijo também. O Vitor Magalhães de Paula Souza diz que é sempre um imenso prazer ouvi-la, inspirador demais. Pensando na saúde como bem-estar biopsico e espiritual, uma palavra com tantos radicais, onde todas as dimensões são importantes, como pensar em estender o nosso cuidado de maneira que nenhuma dessas vertentes fiquem fora do nosso controle da assistência? Essa é a pergunta do Vitor. Boa pergunta. Bom, primeiro eu acho que a gente tem que desenvolver a consciência dessas dimensões em cada decisão que a gente toma. Eu penso que quando eu tomo consciência das palavras que eu utilizo e passo a escolher determinadas palavras em detrimento de outras, essa escolha não é só uma capacidade fonética, não é só o mental,
porque eu posso escolher entre uma palavra e outra. Não é só emocional, porque eu posso decidir qualificar uma coisa de um jeito ou de outro, e tem a ver com uma intenção de vida, que é a dimensão espiritual. Então, me parece muito boa essa questão que você coloca, porque eu não acho possível nós dividirmos isso, essa compartimentalização de que uma coisa é espiritual, de que outra coisa é emocional, é físico, papapá, para mim não tem sentido. Nós somos tudo isso todo o tempo. Então, quando eu olho para alguém, eu estou falando desde uma capacidade física, ou seja, de identificar através de uma rede neural uma imagem, até a decisão do que eu expresso no meu rosto, a minha expressão facial, mostra uma emoção, tem uma intenção, e se eu o considerar alguém que merece o mesmo valor que eu, é um jeito que eu olho. É um jeito que eu olho, é um jeito que eu respondo, é um jeito que eu me relaciono. Então, eu acho muito importante a tua questão, porque tem a ver com uma postura em cada ato, em cada decisão, e na escolha, inclusive, das palavras que a gente tem quando está com as pessoas. Tomara que eu tenha sido clara, porque eu acho muito importante essa clareza, essa escolha. Aqui a gente foi sim, professora. Muito obrigada. A gente tem mais aqui alguns agradecimentos. A Ângela Zerbielli fala que foi um prazer imenso escutá-la. As palavras da senhora são um afago para a alma, manda abraços. Tem uma pessoa que eu não consegui identificar, disse que se emociona ao ouvi-la, transbordando este nosso momento tão especial para a nossa prática diária. Que linda. A Glória Maria de Carvalho Vieira da Luz quer agradecer a palestra linda, parabéns pelo dia de hoje. Se Deus quiser, esse momento difícil vai passar logo, vamos vencer. Tem uma palestra, a pergunta um pouco diferente aqui, que eu quero partilhar. Tem uma profissional que trabalha na maternidade, é a Alessandra Seppi. E ela traz que a maternidade é uma realidade diferente do paciente doente, trabalha com a vida e com o sonho das famílias. Ela percebe algumas dificuldades no cuidar quando o paciente vê a equipe de enfermagem como invasores desse momento. É muito difícil saber lidar. Que conselho a senhora dá para a equipe de enfermagem que quer somar sem tirar essa privacidade do casal? Que lindo! É verdade. Você sabe que eu gosto muito da filosofia taoísta. E no Tao você tem aquela imagem, lembra do Yin e do Yang? No meio do Yang você tem o Yin, e no meio do Yin você tem o Yang, lembra, né? Aquela ondinha com o escuro dentro do claro e vice-versa. E claro que a vida continua. E claro que isso, felizmente, existe no meio dessa loucura toda, no meio desse desafio todo. Eu acho que tudo que pode não ser compreendido, porque o momento é confuso, precisa ser explicado. Eu falei da Margaret Mead no começo e vou trazer um outro cara que eu acho muito bom, que é o Yuval Harari. O Yuval Harari é o cara que escreveu Sapiens, Homo Deus e 21 lições do século XXI. E no primeiro livro, né, que ele explodiu no mundo, que é o Sapiens, ele valoriza muito a comunicação. Eu, que gosto de comunicação, fiquei toda feliz. Porque ele fala que um dos motivos pelos quais a gente também pode dizer que o homem é sapiens é pela capacidade que ele tem de partilhar o que aprende. E isso ele partilha através da comunicação, através da troca e também através da clarificação das coisas. Ele não usa a palavra clarificação, mas ele usa essa palavra do partilhar aquilo que se sabe. Então, veja, eu falar para uma família
que eu entendo que eles gostariam de ter mais privacidade, que eu entendo que eles possam estar vivendo momentos de conflito ambíguos, que não seja exatamente o jeito que eles tinham como expectativa, tem que acolher esse sentir e dizer que vamos conversar para ver no que é possível nós cedermos e no que é possível não ceder, para que eles entendam por que a gente vai ter momentos de falar não com clareza. Então, eu acho que é a hora de treinar a conversa, é a hora de treinar a comunicação. Eu primeiro acolho esse sentimento, essa ambiguidade, entendo que é possível eles sentirem assim, mas, ao mesmo tempo, eu coloco com clareza os limites, mas vendo se eu também não posso ceder em algumas colocações. É a conversa, é para que a gente aprenda com essa experiência e se torne sapiens. Ou seja, eu leve essa experiência para que daqui 10 anos, quando você estiver contando isso para a próxima geração, você se lembre desses momentos de conflito. Então, põe limite, mas primeiro entenda e acolhe esses sentimentos. Minha sugestão. Muito obrigada, professora. Nós temos 8 minutos e está muito gostoso, porque estão chegando muitas perguntas por aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas, mas eu gostaria de abordar 3 para a gente finalizar, e daí a senhora se organiza com o tempo, por favor. Tem 2 muito parecidas, que é da Jéssica Moreira. A Jéssica diz o seguinte: tratando o tema Cada Cuidado Importa, como acalmar os nossos familiares que têm seus entes queridos na linha de frente. E também a Vanessa Aroca, o que ela traz é que neste momento saímos para cuidar do outro como sempre fazemos, mas como lidamos com os nossos familiares que estão carentes, cheios de dúvidas e temerosos por eles e por nós? Tem uma outra pergunta que é muito convergente com esse momento que a gente está vivendo, né? A Patrícia de novo, mas ela traz essa questão da nossa interdisciplinaridade, da integralidade do cuidado, né? Ela tem a impressão que mais do que nunca a noção do grupo e a equipe interdisciplinar está presente agora. A equipe de enfermagem sempre foi a principal articuladora deste propósito. Você vê nesta situação uma oportunidade de construirmos efetivamente um trabalho que valorize a integralidade do cuidado? Só para citar as outras perguntas que a gente tem por aqui, daí a senhora, professora, se puder responder a essas pessoas depois, a Regina Barreto, que é lá da unidade Anália Franco, gerente de enfermagem, também fez uma pergunta. O Edson, que não a conhecia, agradece por conhecê-la, e ele agradece esse momento, o empenho de todos que se afastam e voltam ao trabalho também, e muitos agradecimentos aqui por ouvi-la novamente também. Pode falar, professora. Vamos aproveitar os minutinhos, que viraram 6 agora. Com relação a essa questão, eu vou voltar ao primeiro, então, de como acalmar os familiares, né? Como é duro. Juro que eu lembro, eu tive a oportunidade de pegar o começo da AIDS, né? No cuidado direto. E também a gente não sabia como cuidar. Isso, também tinha dúvidas se realmente o mecanismo de transmissão, se era cheio de conceitos errôneos também. E eu me lembro porque nessa época minha filha era muito pequena e eu tinha esse medo. Eu tinha esse medo de, será que eu fiz tudo de direito para não contaminá-la, para não trazer um vírus, que era vírus também, para casa. E eu me lembro que o que me fazia levantar de manhã era essa consciência de que realmente eu escolhi uma profissão que eu gosto mesmo, que é uma forma que eu me expresso bem. Mas eu me cuidava super bem, exatamente para evitar trazer isso para casa.
Então, eu entendo que o autocuidado, a hora que a gente está na linha de frente, se preservar, é o que faz com que a gente depois volte para casa com a consciência um pouco mais tranquila. Não que esse medo desapareça, eu não acho que ele desaparece, porque é difícil quando você ama. Você gostaria de colocar numa redoma, né? Lembra da Rosa, do Pequeno Príncipe? Ou seja, eu gostaria de proteger para sempre e que nada de mal acontecesse. Não, a vida não é isso. Viver é perigoso, Guimarães Rosa dá essa dica. Viver exige coragem, ele diz isso no Grande Sertão Veredas. Então, eu acho que para acalmar os familiares é a gente reafirmar que a gente está fazendo tudo que a gente sabe para se cuidar adequadamente e se cuidar adequadamente. Então, eu acho que esse é um ponto, assim. A gente não é vítima, reafirmo, nós escolhemos, então não é para ter essa postura de coitadinho de mim que estou na linha de frente. Não, a gente escolheu, a gente se treinou para isso. A gente fez uma decisão antes, que faz com que a gente agora saiba calçar uma luva, que a gente saiba vestir um avental, que a gente saiba usar um óculos de proteção. Então, a gente tem que fazer direito para acalmar os familiares e reafirmar periodicamente para eles isso. Eu estou me cuidando, eu estou me cuidando, eu estou me cuidando. Eu falei isso não sei quantas mil vezes também para minha própria família. Então, eu disse isso. Eu estou me cuidando, estou me cuidando, estou me cuidando. Agora, com relação a essa dimensão transdisciplinar, desculpa aqui. Com relação a essa dimensão transdisciplinar, eu acho que sim, eu acho que é um momento, porque eu via isso acontecendo, como eu gostei e gosto dessa dimensão de cuidados paliativos, eu via que a equipe de cuidados paliativos talvez seja uma das equipes que entendeu mais rapidamente a importância desse trabalho conjunto. Então, estamos todos num grande paliativo. Essa é a verdade. Estamos todos aprendendo a trabalhar de uma forma muito mais próxima com a terminalidade. Então, isso faz com que a gente olhe em volta com mais frequência e aprenda a valorizar e entender a importância das informações que cada um desses elementos da equipe traz. Então, acho que sim, acho que nós teremos um ganho nesse aprendizado de trabalhar de maneira transdisciplinar. Com os fisioterapeutas, que estão também tendo um papel fundamental nessa pandemia, com todas as pessoas que a gente precisa dela, com os maqueiros que a gente precisa, que se protejam bem. Eu acho que a gente está vivendo um momento de consciência quântica. O que eu quero dizer com isso é que ficou claro para quem ainda não tinha entendido que o mundo é uma rede de relações e que o que um faz interfere no outro. E é por isso que está sendo difícil fazer qualquer previsão. Não tem como prever, porque esse resultado depende do comportamento de cada um. Então, que sejamos todos conscientes, que sejamos todos o nosso melhor. Eu sei que eu estiquei na resposta, mas eram várias perguntas também, difícil, Fabrícia. Não sei, Eu acho não que quero deixar que a gente perca nenhuma, mas a senhora vai ter uma tarefinha de casa aqui, viu, professora? Tem várias perguntas por aqui. Que bom. Entendo que é importante a gente encerrar na hora, dado que muitos estão nos ouvindo, mas também estão no trabalho, né? E precisam voltar às suas atividades, que a gente, né, é muito por isso também, né? Que vem ao encontro do sair de casa, né? Para cuidar do outro. E batizando, né? Todo cuidado importa, né, professora Maria Júlia? A senhora, mais do que ninguém, nos ensina sobre isso, porque a sua vida é um exemplo para nós, né? E quando a senhora fala do Templo do Cuidar, né, naquele livro tão lindo, né? Colocando aqueles 4 grandes pilares que a senhora traz para a vida e nos ensina a cuidar ainda mais um do outro.
Eu digo para o nosso time de trabalho lá no Vila Nova Star, e já disse isso, né? Pelos outros lugares, né, que eu passei nessa vida, mas nos últimos anos eu falo que a gente o que a gente vive, e a gente vai acumulando aí, né, muito aprendizado nessa caminhada, que o nosso grande compromisso, né, é cuidar da gente, é cuidar um do outro, dos nossos pares, é cuidar dos nossos colaboradores, é cuidar das famílias, dos acompanhantes dos nossos pacientes, porque por vezes as famílias, né, elas estão muito mais vulneráveis que os próprios pacientes e os nossos pacientes, né, porque afinal é por eles, né, que a gente também fundamentalmente escolheu a nossa profissão. E nesse momento, né, é a ênfase que a gente dá, né, pensar que cada um que a gente cuida nesse momento tão peculiar é o amor de alguém, sim, e desse alguém que não está conseguindo estar com esse ente querido nesse momento, né, difícil, momento de sofrimento, momento que ninguém tem certeza de nada, né, eu fico muito agradecida, né, por todos nós profissionais de saúde, por termos aí, né, o prazer imenso, né, de ouvi-la nessa manhã, nesse 12 de maio, nestes 200 anos da Florence Nightingale, e seguramente ela também tem muito orgulho da senhora. Quero agradecer a todos os participantes, a gente ficou aí com um pico máximo de 165 pessoas online, mas sabendo que muitos estiveram com acessos compartilhados, né? O nosso primeiro evento dos profissionais da saúde e da enfermagem online. Digo que isso vai ser uma tendência, porque é o primeiro grande evento, né? Assim que a gente compartilha todas as unidades da rede, né? Então, a gente foi para os hospitais, a gente foi para a oncologia também, e sou muito grata por todo o apoio do Instituto D'Or de Ensino e Pesquisa também, e toda a turma aí que eu já falei no começo, professora Maria Júlia, e a gratidão enorme também é pela senhora. Só um segundinho, obrigada do fundo do coração pela confiança. Para mim foi uma honra abrir essa semana. E as pessoas todas que mostraram esse caminho, só mais uma coisa. Eu já aprendi a ouvir com o coração e não com o ego. Eu já entendi que cada um de nós só pode ser o melhor de si. Então, eu agradeço do fundo do coração esse carinho e desejo que vocês sejam melhores de vocês, sempre, todos os dias. Eu conto com isso e agradeço por isso. Beijo imenso. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por participarem. Beijos. Quem ainda estiver online, só para que vocês saibam, a gente vai fazer sorteios à tarde, tá? De todos que participaram, a gente tem brinde pela Semana do Profissional de Saúde, e os que se inscreveram e participaram na palestra agora da manhã, a gente vai realizar o sorteio no webinar da tarde, tá bom? Tchau. Não estou conseguindo sair.